Tem data também de chegada de Jorginho ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. Bastidores do dia seguinte ao vexame lá na Argentina. Vamos falar também se Gonzalo Plata treinou ou não. E João Félix. É verdade que o Flamengo desistiu de João Félix? E tem informação também sobre jogadores do Flamengo foram atacados por bandidos aqui no Rio de Janeiro. E tem também Flamengo podendo perder o Wesley antes mesmo do Super Mundial. Antes de falar do Flamengo, vamos falar do Vasco. O Vasco acertou a contratação de Fernando Diniz, novo treinador, contrato até 2026. E eu apurei aqui detalhes da multa rescisória e eu quero saber, vamos fazer um bolão aqui, quanto ele vai ganhar. Se ele for demitido até dezembro desse ano, a multa rescisória é o pagamento de 4 salários que ele tem lá no Vasco. Se ele for demitido entre janeiro de 2026 e junho de 2026, a multa é o pagamento de 3 salários. E se ele for demitido entre julho e dezembro de 2026, a multa rescisória é de 2 salários. Bolão! Eu acho que o Vasco vai pagar 4 salários a ele. Eu não acredito no Fernando Diniz dando certo à frente da equipe do Vasco da Gama. E vocês, o que vocês acham? Agora, falando de Flamengo, a torcida organizada, a Raça Rubro-Negra, uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, emitiu um comunicado e uma imagem mostrando que o Clube de Regatas do Flamengo, o BEP, a torcida jovem do Flamengo e a Raça Rubro-Negra se reuniram na data de hoje, dia 8 de maio, para dar o pontapé inicial nas tratativas rumo ao retorno aos estádios. Os advogados Eduardo Benfica e Cliston Tailon representaram as torcidas. No lado do Flamengo, quem representou o Flamengo foi o dirigente Marcelo Conte. Então, em breve, aí a gente pode ver as torcidas organizadas retornando aos estádios e estão fazendo muita falta esses torcedores, o apoio deles. E, apesar do grande susto sofrido nessa madrugada, vocês sabem, o Rossi teve tentativa de assalto no carro dele, o carro dele acabou levando 4 tiros, mas graças a Deus não aconteceu nada, porque o carro é blindado também. Ele foi treinar normalmente nessa quinta-feira, mesmo após o susto, e segundo pessoas do Flamengo, que apesar disso tudo, ele está tranquilo, não está... Muita gente preocupada, será que agora ele vai querer sair do Flamengo? Não está nessa pegada, de verdade, está tranquilo, óbvio, é susto, os familiares ficam preocupados, mas não está nessa pegada de, eu vou embora do Flamengo, não é isso. Muita gente me questionando, porque assim, super compreensível, eu me boto no lugar dele. Eu sou um cara que eu fico traumatizado fácil com isso aí. Por exemplo, tem rua no Rio de Janeiro que eu já fui assaltado, eu moro em Niterói, na época que eu usava muito ônibus, toda hora os ônibus eram assaltados. Cara, eu fico com medo de passar assim, me dá um certo receio, entendeu? Dá aquele gatilho. E o Flamengo soltou uma nota informando que por conta dessa situação envolvendo o Rossi e também outros atletas, eles vão rediscutir os protocolos de segurança adotados em desembarques realizados no período da madrugada, a fim de garantir ainda mais a proteção dos seus profissionais. Está certo, é isso, é sempre você tentar melhorar. Pessoal, falar em desembarque, o Jorginho já tem data para chegar ao Rio de Janeiro e se apresentar ao Flamengo. Futuro reforço do Flamengo, repito, ele não assinou pré-contrato ainda. Quem disse isso, com todo respeito, não acabou noticiando de maneira correta, porque não é justo dizer isso, porque ele não assinou e nem vai assinar esse pré-contrato. Ele vai chegar e assinar o contrato logo direto, porque ele entende que se ele assinar um pré-contrato, entre aspas, está faltando respeito com o Arsenal. Existe isso nos bastidores da bola, galera. Assinar pré-contrato com outro clube é meio que você quebrar um protocolo interno, sabe? Digamos assim, um acordo de cavalheiros. Quando você faz isso, você está, entre aspas, desrespeitando a sua atual equipe, embora a lei permita isso, o atleta poder assinar um pré-contrato com uma outra equipe, faltando 6 meses para acabar o contrato dele. E o Jorginho, galera, entre ele e Flamengo está combinado o seguinte, que entre os dias 5 e 6 de junho, 4 dias antes de o Flamengo viajar aos Estados Unidos para o Super Mundial, ele vai se apresentar ao clube. Ele vai se casar no dia 2 de junho, o Flamengo vai dar 4 dias para ele curtir o casamento, lua de mel, ele se apresenta e o jogador viaja junto com a delegação para poder atuar no Super Mundial. Para mim é um baita reforço, embora fuja das características que o Flamengo está no mercado de olho. O Flamengo quer contratar jogador jovem, jogador que tem um bom histórico, uma experiência
rodado no bom sentido e com vigor físico. O Jorginho, ele já tem uma certa idade avançada, então foge desse perfil. Mas, independentemente disso, apesar da idade, o Jorginho tem totais condições de continuar rendendo, que é um cara atleta, de maneira literal na palavra, se cuida muito, família, enfim. Então é um jogador que foge desse perfil, mas é um jogador que vai agregar bastante. Inclusive, De La Cruz e Pulgar terão que abrir os olhos, porque o Jorginho chega para brigar pela titularidade. Não é titular, não chega a ser o titular, na minha concepção não, mas chega com status para brigar pela titularidade, sim. E por falar em perfil de jogador, um desses perfis aí que se encaixa nesses requisitos adotados pela diretoria é o João Félix. E com todo respeito ao GE.com, que noticiou nessa quinta-feira que o Flamengo desistiu, não, o Flamengo não desistiu. O Flamengo mantém a proposta a ele. Na verdade, o que tem o jogador ainda não assinou e não assinou de maneira positiva que pode aceitar a proposta. A proposta está lá. Se o jogador pega o telefone, fala assim, o José botou, eu quero jogar no Flamengo. Aí o Flamengo vai no Chelsea. Não é que o Flamengo desistiu. Óbvio, o Flamengo tem outros nomes, óbvio, conversa com outros staffs, com outros atletas, mas se o João Félix, repito, pega o celular e liga para o Flamengo e diz, quero jogar no Flamengo, o Flamengo vai para cima do Chelsea na hora. E não seria nenhum absurdo ele topar. É um cara, eu já falei, é um cara que, embora seja status de craque, que não deu certo lá na Europa, mas ele é um cara apaixonado pelo Brasil, o pai dele nasceu no Brasil, ele acompanha o futebol brasileiro, então não seria nenhum absurdo, mas é óbvio que depende de muitos fatores, não tem como dar certeza que ele será contratado. Agora vamos falar de bastidores do Flamengo nessa quinta-feira, após o vexame na Argentina, porque assim eu classifico o empate em 1-1 do Flamengo com o Central Córdoba. Vamos lá, foi um dia reapresentação na parte da tarde, mas José Boto e Felipe Luiz chegaram na parte da manhã ao CT Ninho do Urubu. O BAP, presidente do Flamengo, embora muita gente tenha dito isso em redes sociais e muita gente acaba acreditando, o BAP não foi ao CT. O BAP ele conversa com José Boto e com Felipe Luiz através de videoconferência, conversa, se reúne de maneira virtual e faz cobranças, obviamente. E o José Boto e Felipe Luiz se reuniram também. Óbvio que o José Boto é chefe do Felipe Luiz e todo mundo espera que um chefe cobre do Felipe Luiz de maneira pesada, bata na mesa, tem que melhorar. Não, a cobrança não é dessa maneira, mas eles se reuniram, obviamente, para tentar melhorar aquilo que não vem dando certo. E muita coisa não está dando mais certo. Talvez a convicção do Felipe Luiz precise melhorar, porque não adianta ele manter sempre a mesma convicção. Falei do Fernando Diniz no começo do vídeo, o Fernando Diniz é esse treinador que não perde a convicção dele. Certo ou errado? A gente não sabe, mas pelo visto não vai mudar. E o Felipe Luiz, pelo visto, também, algumas convicções ele não pretende mudar, embora ele esteja no começo da carreira dele. Mas cobranças foram feitas sim. Por exemplo, a pessoa me falou, deixa eu pegar aqui a conversa com a pessoa me falou aqui, Vene, José Boto e Felipe Luiz estão deixando o CT nesse momento. Então, obviamente, estão pensando aí na sequência de jogos do Flamengo e, obviamente, eles se reuniram também. As pessoas me falaram que eles se reuniram para ter essa cobrança interna, assim, teve essa cobrança. O Flamengo não pode passar esse tipo de vexame que está passando na Libertadores. Não pode ficar muito atrás do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Existe essa preocupação, que até a parada do Super Mundial, o Flamengo tem que estar na liderança ou ali muito colado ao líder, sabe? Então, essa é a expectativa. Então, respondendo a muita gente, sim, teve cobrança interna, sim, teve reunião entre José Boto e Felipe Luiz, sim, a relação continua muito boa. Então, eu não sou adepto do troca, Felipe Luiz bateu no... Não sou adepto disso, pelo contrário. Eu acho que oscilações vão acontecer. Agora, o trabalho do treinador e também do dirigente, no caso do José Boto, eles têm que trabalhar para essa oscilação não perpetuar por muito tempo. Ou seja, oscilou, já melhora logo, para evitar. Porque se continuar muito nessa oscilação, a tendência é a crise vir para cima. E sobre Gonzalo Plata, ele treinou, a tendência é que fique à disposição, sim, para sábado contra o Bahia, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos, expectativa de casa cheia no Maracanã, mesmo sendo um jogo sábado 9 da noite, é isso mesmo. Embalos de sábado à noite. Vamos lá, pessoal, de verdade, assim,
eu preciso ser coerente com o meu discurso aqui no canal e também em todas as outras redes sociais. Para mim, qualquer resultado que não fosse uma vitória do Flamengo, independentemente se fosse uma vitória magra ou goleada, para mim seria vexame. E novamente o Flamengo protagonizou um vexame. Dessa vez não foi no Maracanã, dessa vez foi na Argentina. Inclusive cerca de 200 torcedores do Flamengo compareceram ao estádio lá na Argentina. Vários saíram daqui do Rio de Janeiro de ônibus para poder acompanhar o Flamengo, para poder apoiar o Flamengo. Mas os jogadores dentro de campo não corresponderam às expectativas. Eu acho que ontem foi, assim, de verdade, a pior partida do Flamengo. Eu acho que foi até pior do que aqui no Maracanã, cara, porque ontem a gente pôde ver um Flamengo totalmente diferente do Flamengo que a gente vem vendo aí nos últimos meses com o técnico Felipe Luiz. Para vocês terem noção, o Flamengo finalizou 5 vezes ao gol do Central Córdoba. 5 vezes. O elenco que o Flamengo tem não pode se dar ao luxo de finalizar tão pouco a meta da equipe adversária. Outro ponto que me chamou a atenção de maneira extremamente negativa: o Flamengo acertou apenas 78% dos passes. Foram 499 e o Flamengo só acertou 78%. Ontem a gente pôde ver os jogadores errando muito passe. Sobretudo o Gerson. Cara, a partida que o Gerson fez ontem diante do Central Córdoba, que partida horrível. Foi o pior jogo do Gerson no último ano, nos últimos meses. Inclusive o Gerson, ele precisa ser cobrado sim. Olha só, pessoal, comigo não vai ter essa de jogador não pode ser cobrado, jogador tem vaga cativa. Eu acho o Gerson craque, titular no Flamengo, titular na seleção brasileira. Mas isso não faz com que ele tenha direito de errar tanto como ele errou diante do Central Córdoba. Ele errou tudo que tentou, 10 passes errados. Gente, o Gerson errar 10 passes em um jogo me chama muita atenção. Confesso que eu não fiz esse levantamento, mas se bobear foi o jogo que ele mais errou passe desde quando ele voltou ao Flamengo, nessa segunda passagem dele pelo Flamengo. E outra, todo mundo pedia Danilo titular, Danilo titular, Danilo titular. Danilo foi titular. Partida horrível do Danilo. Horrível. Não concordei com a escolha do Felipe Luiz em deixar o Léo Pereira e poupar o Léo Ortiz. Se fosse para colocar o Danilo, que colocasse então na vaga do Léo Pereira. Porque você tirar o Léo Ortiz, o seu camisa 10 da zaga, a gente pode ver que na ausência do Léo Ortiz, a saída de bola do Flamengo cai de uma maneira drástica. O Wesley, que a gente vai falar já já sobre o clube europeu que está tentando tirá-lo antes do Super Mundial, partida horrível do Wesley. O Ayrton Lucas voltou a ser aquele Ayrton Lucas que a gente estava vendo aí ultimamente. Horrível, errando tudo, saída de bola, nervoso. Por falar em nervosismo, o Flamengo demonstrou um nervosismo acima da média, uma ansiedade acima da média. Então, uma falta de atenção em cima da média. O Arrascaeta fez um golaço, mas logo em seguida perdeu um gol que não pode perder. E olha que eu sou um cara que eu defendo muito o Arrascaeta, mas não dá para perder aquele gol. O Pedro, ele, coitado, assim, eu não vou nem criticar a partida do Pedro, porque ele só ficou no primeiro tempo, e nesse primeiro tempo a bola nem chegou para ele. O Felipe Luiz colocou o Juninho no segundo tempo, e olha, eu não consigo mais defender o Juninho. Outra atuação muito fraca desse atacante do Flamengo, que chegou aí através de uma aposta de José Boto e da diretoria e do técnico Felipe Luiz, mas também, vou te falar, não dá para confiar não. Entrou no lugar do Pedro, não fez absolutamente nada em campo. Alô, Bruno Henrique, vamos acordar. Não sei se você caiu de rendimento por conta do que vem acontecendo fora das 4 linhas, inclusive agora o STJD está na cola dele também, mas não dá mais, eu não consigo mais defender o Bruno Henrique também. Michael também não dá para defender, inclusive eu agora entendo bastante, e na verdade a pessoa que me falou aquela informação que o Flamengo está atrás de 2 pontas no mercado na próxima janela de transferência, me mandou uma mensagem cerca de 7 horas da manhã, me mandou o seguinte: agora você entende por que o Flamengo está atrás de ponta? Porque não dá, os pontos do Flamengo não correspondem mais. O Michael só serve para inflacionar o salário do elenco, o Bruno Henrique é uma incógnita, uma insegurança, o Cebolinha vive no departamento médico, o Luiz Araújo não consegue render também. Talvez o único ponto aí que eu tire dessa lista de críticas é o Gonzalo Plata, que mesmo assim também
tá toda hora tendo um problema físico. Então agora dá para entender porque que o Flamengo está atrás de um ponto. Gente, na boa, partida horrível do Flamengo, coletivamente e individualmente falando. Um jogo para o Felipe Luiz esquecer. E o Felipe Luiz, ele precisa acordar. Ele está no começo da carreira dele, ele tem que entender que em determinado momento ele vai ser cobrado e está no momento de ele ser cobrado. O Flamengo se complicou num grupo da Libertadores muito fraco. O Flamengo tem a obrigação de vencer agora os 2 jogos em casa, contra LDU e Deportivo Táchira, e goleando, porque precisa fazer saldo de gols, porque não é nenhum absurdo 3 equipes ficarem com 11 pontos. E aí o saldo de gol vai ser critério de desempate. Então, de verdade, não consigo defender ninguém nesse jogo. De La Cruz até tentou, mas eu defendo o Rossi. O Rossi fez uma grande partida. E por falar em Rossi, no desembarque do elenco do Flamengo, os jogadores estavam a caminho de casa e jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto. Inclusive o carro do goleiro Rossi foi alvejado, levou 4 tiros. A boa notícia é que o carro é blindado e nada aconteceu. O Flamengo acabou de emitir uma nota oficial dizendo que está em contato com as autoridades para poder ajudá-los e com isso encontrar esses bandidos, esses delinquentes que tentaram fazer isso. A gente vive aqui no Rio de Janeiro. Eu moro em Niterói, eu estou agora em Niterói, mas daqui a pouco vou entrar na Ponte Rio-Niterói. Graças a Deus, Niterói vive um momento melhor num ponto de vista de segurança. O Rio de Janeiro, de fato, está muito perigoso. E você acha o quê? Que esse tipo de notícia não repercute lá fora? Imagina a Juninho, a esposa do Juninho, lendo esse do Jorginho, lendo esse tipo de notícia. Mas, enfim, torcer para que eles fiquem tudo bem, os jogadores, obviamente, porque deve ter sido um susto absurdo. Tá louco? Imagina você ter seu carro alvejado, 4 tiros. Tá doido? Eu já fui assaltado algumas vezes aqui no Rio de Janeiro. Eu já fiquei com um certo trauma. Imagina você levar 4 tiros. Espero que fique tudo bem aí. Abraços a todos os jogadores do Flamengo. O jornalista italiano Di Masio soltou que o Manchester City está tentando a contratação de Wesley antes do Super Mundial, e eu apurei e procede a informação. De fato, o Manchester City está tentando a contratação de Wesley antes mesmo para o Super Mundial. Eu espero que o Flamengo não faça a besteira de vender o Wesley antes do Super Mundial, porque eu acho que o Super Mundial vai valorizar muito os jogadores do Flamengo. Eu espero. Agora, se for um valor absurdo, não vai ter muito o que fazer, né? O Flamengo já está se preparando aí para poder perder o Wesley e correr atrás de uma reposição no mercado. Mas, embora ele tenha caído de rendimento nos últimos jogos, eu considero um jogador extremamente importante para o esquema tático do Felipe Luiz. Agora o Flamengo vira a chave. Daqui a pouco tem treinamento no CT Ninho do Urubu, porque sábado tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. Competição essa que se tornou uma prioridade do Flamengo, né, nas pretensões do Flamengo. Jogo contra o Bahia. A boa notícia é que o Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo como treinador. Resta saber se continuará com essa sina de não vencer o Flamengo. Eu espero que sim, porque o Flamengo precisa fazer um bom jogo contra o Bahia. O Bahia é um time muito bem treinado, vem fazendo boas partidas, embora tenha perdido nessa rodada da Libertadores de virada para o Nacional. Mas o Flamengo no Maracanã, expectativa de casa cheia, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. O Flamengo tem que vencer esse jogo para continuar na cola do Palmeiras. Tô chegando com uma tonelada de notícia rubro-negra e a parada é a seguinte: Gabigol foi lá, provocou o Léo Ortiz e ainda decidiu o jogo contra o Mengão nos minutos finais. Acredite se quiser, o ex-camisa 10 do Flamengo mandou um vou fazer o gol, logo no começo da partida. E depois, no apagar das luzes, balançou as redes no rebote do pênalti. A entrevista ao Cruzeiro Cast confirmou que foi no papo mesmo. E o pior é que ele cumpriu o que prometeu. Enquanto isso, o Flamengo caiu na tabela do Brasileirão, perdeu a liderança e agora precisa de uma resposta urgente contra o Bahia. Fica comigo até o fim, porque eu vou te contar tudo o que rolou nos bastidores, o que Gabigol falou, como foi o lance do pênalti e o que o Flamengo precisa fazer para voltar para o topo da tabela já neste sábado. O reencontro entre Gabigol e o Flamengo foi carregado de tensão, expectativa e provocação. Durante a entrevista ao Cruzeiro Cast, o atacante contou com todas as letras. Na primeira bola do jogo, eu já virei e chutei. Depois teve um lateral e falei pro Léo Ortiz, eu vou fazer o gol. Ele só respondeu, sai daqui, sai daqui. Mas não teve jeito, irmão. O Gabigol foi lá e cumpriu o que prometeu, marcando o gol da vitória do Cruzeiro nos minutos finais. E o detalhe mais marcante, ele falou com tranquilidade, com aquele tom de quem sabia que o roteiro já estava escrito. Segundo ele, tudo aconteceu
como tinha que acontecer. E quando Deus coloca a mão, acontece. A frase viralizou entre cruzeirenses. E claro, mexeu com a torcida rubro-negra, que viu seu antigo ídolo brilhar contra o próprio time. Foi provocação, foi desabafo, foi destino, só sei que doeu. E doeu fundo. O jogo tava caminhando pro empate. Flamengo e Cruzeiro empatavam em 1-1. E parecia que o Mengão ia sair de Belo Horizonte com pelo menos um ponto. Mas aí veio o lance que mudou tudo. Nos minutos finais, Léo Pereira derrubou o meia Eduardo dentro da área e o juiz não teve dúvida, pênalti assinalado. Pro Cruzeiro. Na cobrança, Gabigol foi pra bola com aquele velho olhar frio e o Rossi até chegou a defender a primeira batida, mas no rebote, quem tava lá no lugar certo, na hora certa? Ele mesmo, Gabigol, empurrou pro fundo da rede, correu pra torcida e decretou a vitória da Raposa por 2-1. Foi o tipo de lance que mistura ironia e destino, um ex-camisa 10 do Flamengo marcado por pênaltis decisivos, agora do outro lado. E decidindo contra o ex-time, a torcida do Cruzeiro explodiu. Já a nação rubro-negra ficou com aquela cara de não é possível que foi ele de novo. Com a derrota para o Cruzeiro, o Flamengo perdeu a chance de seguir isolado na liderança do Brasileirão. O time estacionou nos 14 pontos e foi ultrapassado por Palmeiras e Bragantino, que venceram seus respectivos jogos e chegaram aos 16 pontos, deixando o Mengão agora na terceira colocação. Ou seja, a margem de erro ficou ainda menor. A oscilação da equipe, que já vinha de um tropeço na Libertadores, agora respinga também no Campeonato Nacional. E o pior, em jogos que estavam na mão. O Flamengo chegou a controlar parte da partida contra o Cruzeiro, mas caiu de rendimento no segundo tempo e pagou caro no final. A torcida já começa a cobrar mais consistência, principalmente contra adversários que jogam em cima do erro rubro-negro. O momento exige resposta imediata. E a próxima oportunidade é no sábado contra o Bahia, no Maracanã. Não dá mais pra vacilar. Agora vai ser esse. O Flamengo tem a chance de virar a chave e dar a resposta que a torcida espera. O próximo desafio é contra o Bahia, neste sábado, às 21h30, no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão. E o clima é de decisão. O torcedor quer reação, intensidade e futebol de verdade. Felipe Luiz sabe que uma nova derrota pode complicar ainda mais a caminhada rubro-negra. O momento pede entrega total, foco e principalmente consistência. E do lado de fora, a nação já prometeu casa cheia para empurrar o time. Porque no Maraca, parceiro, quem manda é o Mengão. Agora eu quero saber de você. O que achou da provocação do Gabigol? Foi falta de respeito ou só o futebol falando? Mais alto? Comenta aqui embaixo, deixa tua opinião e claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vive o Flamengo no detalhe, com emoção, com verdade e com paixão. Tamo junto, nação. Aqui é Mengão. Todo dia.